Investidor avançado com o Vasco da Gama. Será, amigo torcedor vascaíno, que enfim vai sair à venda da Vasco da Gama SAF? Eu vou trazer isso a você aqui neste Boa Noite Gigante e muito mais, tá? Boa Noite Gigante, com o principal assunto do vídeo, né? De fato, sem muita enrolação. Quero começar falando sobre a questão envolvendo a venda da SAF Cruz Maltina. Por quê? O vice-presidente jurídico do Vasco da Gama, chamado Felipe Carregal, está dando, e deu, inclusive, porque ela foi finalizada agora há pouco, uma entrevista ao canal Fanático Vascaínos. Nesta entrevista, Felipe Carregal ele explica muitas coisas do processo atual de venda da Vasco da Gama SAF. Além disso, também fala um pouquinho sobre a questão hoje de dar detalhes, né, de como funciona a gestão da Vasco da Gama SAF após a saída da 777 Partners, o que está acontecendo com o grupo. Uma entrevista bem legal, inclusive dada aí por Felipe Carregal, bem esclarecedora para a torcida vascaína entender hoje o que está acontecendo dentro do nosso clube. Mas aquilo que o vascaíno, querendo ou não, mais ouve é a questão envolvendo a venda da Vasco da Gama SAF, que hoje vem sendo algo muito cobrado por parte do torcedor Cruz Maltino. Até porque a gente olha para os nossos rivais e vê um Flamengo disputando mais oitavas contra um Bayern após vencer o Chelsea, vê o Fluminense jogando mais oitavas, enfrentando, salvo engano, né, o Inter de Milão após jogar de igual para igual com o Borussia Dortmund, vê um Botafogo jogando mais oitavas contra um Palmeiras após vencer o Paris Saint-Germain, e o vascaíno começa a olhar e falar: cara, os meus três rivais estão voando e eu tô aqui parado no tempo. Quando será que vai chegar a minha vez? Esse é o sentimento do torcedor vascaíno. E nitidamente, meu amigo, a situação é a seguinte: o vascaíno entende que, nos moldes atuais, que é um modelo, querendo ou não querendo, associativo, a tal da Associa-SAF, porque é o associativo comandando a SAF, a gente sabe que vai demorar para chegar, e se chegar, vai ser só lá para 2030. O Flamengo, para chegar nesse estágio de hoje, ele demorou. O Flamengo começou uma reformulação no seu departamento de futebol em 2012, amigo. 2012. 13 anos passaram. O Flamengo só começou a colher os frutos 7 anos depois, em 2019, com o primeiro título da Libertadores. Ou seja, se o Vasco começa essa reformulação em 2025, é para 2032, para lá, pra gente começar a colher alguma coisa. O Vascaíno não tem mais paciência para isso. O Vascaíno quer algo para agora, para hoje, para já. E entende que a única possibilidade disso acontecer é a partir de uma venda. Mas o torcedor vascaíno tem dúvidas com relação à atual gestão. Porque sim, não mostra desejo, vontade alguma de vender a sua SAF. E hoje Felipe Carregal foi perguntado exatamente sobre isso, sobre a venda da Vasco da Gama SAF. Será que está acontecendo alguma coisa? Será que o Vasco está conversando com alguém? Será que tem algum investidor interessado? Tudo isso, o Felipe Carregal foi perguntado, foi questionado e colocou na mesa, inclusive de forma surpreendente, confirmando que hoje o Vasco tem conversas avançadas com o investidor. Se liga só. Eu entendo a ansiedade do torcedor. Agora, existe um movimento político, isso tem que ser dito, que está fomentando esse vende logo, vende logo, vende logo, que são as mesmas pessoas que participaram lá do processo de venda para a 777. São as mesmas pessoas que sempre defenderam a 777 e que agora estão com esse discurso político para criar um caos, tentar destabilizar. Revenda já, revenda já. Nós não vamos cometer o erro da gestão passada. Não vamos. Estamos buscando investidor, mas na nossa cabeça o processo de busca e como o investidor foi encontrado pela gestão passada, para a gente não funciona. E na prática nós vimos que não funciona. Porque o torcedor diz assim: o Pedrinho tem que levantar a bunda da cadeira e viajar e buscar um investidor. E eu entendo que não. Você não pode ofertar o seu produto. Alguém oferecer, como no caso da G5, buscar um investidor, é do jogo. Agora o VAR chega: tô vendendo, quem quer comprar? Vou anunciar no jornal. Você até desvaloriza o seu produto. Exatamente. É isso que eu penso também. Exatamente. E hoje, até hoje, nós estamos falando dia 26 de junho de 2025. Já chegou alguma proposta oficial ao Vasco? Proposta oficial, não. Nenhuma. Concreta, com valores, não. Então nenhuma que o Pedrinho fosse... Não, mas tem investidor mais avançado no momento. Tem. Tudo bem, mas estou dizendo, alguém chegou e falou assim: vamos sentar que eu vou falar em números. Ninguém sentou e falou em números ainda? Não, ainda não. Ainda não. Mas tem investidor avançado. Bom, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né, essas foram as palavras de Felipe Carregal. Ou seja, tem sim um investidor. Será que vai andar dessa vez? Importante que a galera tá perguntando aqui pra gente em relação a isso desde ontem, quando surgiu a informação de que o Igor Coronado ficou livre no mercado, rescindiu um contrato com o Corinthians. O Corinthians vem devendo milhões para o Igor Coronado. É um jogador que prometeu muito e não entregou tanto, né? Não superou as expectativas do torcedor corintiano. E agora o Coronado está livre. Ao que tudo indica, ele pode voltar para o futebol árabe, o que empaca nesse momento, né? Principalmente o interesse de Vasco, Santos e outros clubes, é o alto salário. Hoje, pagar 2 milhões para o Igor Coronado é algo inviável, né? O Corinthians basicamente rasgou dinheiro nessa situação.
Então, um dinheiro que não se tem. Essa é a realidade. Sai devendo o jogador, né? Acabou que chegaram ali num acordo e houve a rescisão contratual com um jogador de 33 anos, né? E é um jogador que perdeu espaço no Corinthians, não teve ali tantas oportunidades, nem com o Ramon, nem muito menos agora com o Dorival Júnior, ainda com o Antônio Oliveira. Então, acho mais por conta do salário, algo inviável. É um jogador de 33 anos, é um risco, né? Por mais que você tenha um jogador que tem um refino técnico, uma qualidade técnica como o Igor Coronado, mas você trazer num momento como esse, se tornaria uma aposta de você gastar muito e não ter um retorno muito grande. Você estaria contratando um jogador de nome, basicamente. Então é um risco muito grande. Mas por conta de uma satisfação, e a galera que estava perguntando aqui, João, Igor Coronado rescindiu com o Corinthians. O jogador foi especulado no Vasco, inclusive, ainda na época da 777, né? Tava ali o Corinthians interessado, o Vasco interessado, o Santos interessado, e acabou que o Corinthians contratou o jogador e não teve um resultado satisfatório pelo que era esperado. Mas agora está livre no mercado, ou confirmado a rescisão contratual.